Muitas das pessoas que me procuram e se consultam comigo chegam com questões do tipo: será que porque eu tenho o diagnóstico de TEA, o meu patrão é obrigado a me conceder uma adaptação? Uma adaptação laboral, que a gente chama de adaptação razoável, tipo redução de jornada, teletrabalho, home office, remoção por motivo de saúde e etc. Será que o patrão é obrigado a me dar essa adaptação porque eu tenho TEA? Diante de tantas perguntas no mesmo sentido, quanto à obrigatoriedade ou não do empregador conceder a adaptação, eu resolvi tratar desse tema hoje. Será que você que é servidor público e tem TEA, você tem o direito de reivindicar em caráter absoluto o direito à adaptação? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes e meus contatos profissionais estão na descrição. Então vamos lá. Agora eu estou me dirigindo à pessoa que é empregado público ou servidor público estatutário com transtorno do espectro do autismo. Você prestou atenção à pergunta que eu fiz antes da vinheta, né? É quanto à obrigatoriedade da administração conceder ou não a adaptação laboral para o empregado ou servidor com deficiência, com TEA, por exemplo, transtorno do espectro do autismo. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: não é a condição de deficiência que dá o direito à adaptação laboral. Porque tem muita gente que chega aqui também dizendo: olha, eu pedi lá na prefeitura adaptação, eu assisti uns vídeos seus, doutor, mas a prefeitura negou. Eu fui lá, juntei meu laudo diagnóstico e a prefeitura não quis me dar adaptação, não quis me dar redução de jornada. Presta atenção, a lei que se aplica para efeito de deferir ou não a adaptação laboral para o servidor público ou o empregado público é a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Ah, mas se essa lei é do servidor federal, eu sou municipal, não tem nada a ver? Tem a ver, e não sou eu que estou dizendo, tem a ver porque o STF disse que tem. O STF é que disse: olha, na dúvida aplica aí a Lei 8.112, é ela que está valendo para todo mundo. E aí a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, ratificou, falou: é mesmo, se o STF decidiu, a gente aplica aqui também aos seletistas, por analogia, o mesmo direito. A gente aplica a Lei 8.112, artigo 98, parágrafo 2º e 3º, para tratar de adaptações laborais. Por que não é a condição de autista que faz você ter o direito à adaptação laboral, seja ela qual for? Porque nem todo autista ou nem toda pessoa com deficiência tem a necessidade da adaptação. É preciso ter a deficiência e ter a necessidade. E essa necessidade precisa ser ratificada, isto é, confirmada pela Junta Médica Oficial. Entendeu isso? Você tem que ter a deficiência e a deficiência tem que gerar em você a necessidade de condições de trabalho adaptadas, e você tem que fazer essa demonstração com um laudo médico super, hiper, mega detalhado, respaldando por completo a adaptação. Por que tem que ser essa adaptação que você está pedindo? Por que tem que ser 50% de redução de jornada e não pode ser 25%, 20%? O laudo tem que explicar. Por que tem que ser home office? Por que tem que fazer remoção por motivo de saúde? Por que tem que fazer isso? Agora que você já entendeu que o que dá direito é a necessidade, nós vamos à segunda parte do vídeo, que vai tratar da resposta à pergunta que eu fiz lá. Eu tenho direito absoluto, uma vez que eu provo a necessidade da adaptação, eu provo que eu tenho deficiência, que tenho necessidade de saúde daquela adaptação? Sim, porque você não pode pedir adaptação laboral por conveniência. Você não pode pedir a adaptação laboral porque é mais legal. Ué, quem é que não gosta de trabalhar menos? Se você tem uma jornada de 8 horas, quer trabalhar metade, 50% de redução de jornada, se tiver necessidade, ok. Mas se você perguntar para qualquer pessoa que não tem deficiência, que não tem necessidade de reduzir jornada, se ela quer trabalhar meio expediente, ela vai dizer que sim. Todo mundo tem interesse nisso. Só que quando você vai pedir, não pode ficar parecendo que você está querendo um negócio por conveniência, porque é mais legal, porque é mais tranquilo, porque vai trabalhar menos. Tem que ser uma imposição da saúde. Quando é que é uma imposição da saúde? É uma imposição da saúde a adaptação laboral quando você demonstra que é deficiente, demonstra que tem a necessidade e a junta médica concorda com isso.
Porque se não concordar, isso tu tem que ir para a justiça. Aí é outra conversa. Nós não vamos chegar até lá nesse vídeo. A questão é, você provou que tem deficiência, você provou que tem a necessidade, a administração pode negar mesmo assim? Vou te explicar aqui 2 conceitos para você entender. A administração não é como nós que somos cidadãos. Para nós, cidadãos de um país, tudo que não é proibido é permitido. Ou seja, se a lei não proíbe, eu posso fazer. Tudo que a lei não proíbe, eu posso fazer. Já a administração, ela tem que agir e decidir da maneira como a lei diz que tem que ser. Existe um jeito prescrito pela lei da administração agir. A administração não pode agir de outro jeito que não seja aquele que a lei diz. Então, o administrador, e quando eu falo administrador público, eu não estou falando só do ordenador de despesa, eu estou dizendo de toda pessoa que administra, que toma decisões relevantes dentro da administração. Inclui, inclusive, o seu chefe. O administrador, ele lida com vários tipos de atos administrativos. E eu vou mencionar para você aqui 2 desses atos administrativos. Existe o ato administrativo que é vinculado e o ato administrativo discricionário. Vou explicar a diferença entre os 2 atos para você entender. Os atos vinculados são aqueles atos que o administrador está vinculado a uma situação jurídica. Aquela situação jurídica impõe ao administrador que ele pratique determinado ato. O ato discricionário é aquele ato que o administrador toma, claro, com base na lei, mas segundo o seu juízo de conveniência e oportunidade. O que é juízo de conveniência e oportunidade? É assim, se o administrador tiver afim, se ele achar que tem a necessidade, se ele achar que é conveniente, ele concede. Se ele achar que não é, ele não concede. Por exemplo, você já ouviu falar em cargo comissionado? Quando você coloca uma pessoa num cargo de chefia, direção ou assessoramento, e esse cargo é de livre nomeação e exoneração. Esses cargos de livre nomeação e exoneração são os cargos de nomeação discricionária, ou ad nutum. Ou seja, o administrador escolhe uma pessoa e fala, me convém colocar essa pessoa nesse cargo, vou colocar ela lá. Aí nomeia essa pessoa. E quando quiser tirar ela do cargo, é só exonerar. Não precisa abrir processo administrativo, não precisa de nada. Por quê? Porque este tipo de nomeação é discricionária. Se submete ao juízo de conveniência e oportunidade do administrador. Agora, vamos tomar por exemplo, para poder facilitar a compreensão, um tipo de adaptação laboral que a gente costuma solicitar aqui, representando clientes, por motivo de saúde. Remoção por motivo de saúde. Não existe só remoção por motivo de saúde, existe remoção por outros critérios também. Por exemplo, você pode ser removido do seu posto, do seu local de lotação, no interesse da administração. Esse tipo de remoção é discricionária, porque se submete ao interesse da administração. Por exemplo, o seu chefe, vamos supor que você seja servidor público federal, que você trabalhe no Distrito Federal, mas o seu chefe achou que está faltando um cara com o seu perfil para trabalhar lá no estado da Bahia. Então ele faz um ato e te transfere para a Bahia. Quer dizer, ele te remove para a Bahia no interesse da administração, porque ele achou que isso era válido. Isso é discricionário. Existe também a permuta, que é a remoção cruzada. Você vai para um local de lotação e o indivíduo que está lá vem para o seu lugar. Então você vai lá e conversa com essa pessoa. Você está afim de vir para o Distrito Federal? Aí o cara lá da Bahia fala, eu tô. E aí vocês se entendem e vai ter que perguntar ao chefe. Chefe, eu arranjei um cara que quer fazer uma permuta comigo, você aceita? Se ele aceitar, atenção, isso é discricionário. Se ele concordar, se ele achar que a administração não vai sofrer nenhum prejuízo, que é trocar 6 por meia dúzia, ele vai deferir a permuta. Você vai para a Bahia e o baiano vem para o Distrito Federal. Existe também a possibilidade de você pedir a remoção. É a chamada remoção a pedido. Porque você tem interesse, sei lá, porque você acha que aquela cidade é melhor, está mais perto de familiares e tal, mas não é por motivo de saúde, é por conveniência. Então você pede à administração, eu gostaria de ser removido para Salvador. Você está no Distrito Federal. Se convier ao administrador, ele vai deferir a sua remoção do Distrito Federal para Salvador. Esses exemplos que eu dei são exemplos de atos discricionários.
Atos que dependem da vontade, da conveniência e da oportunidade da administração. Agora, existem atos que são vinculados. Por exemplo, quando esta remoção é por motivo de saúde. Quando a remoção é por motivo de saúde, não tem espaço para que a administração diga não, não me convém. Porque isso não está na mão da administração. É a saúde do servidor ou do empregado público que está impondo aquela medida. Ah, mas quando é que remover de um lugar para outro pode ser uma imposição da saúde? Por exemplo, você tem um autista que trabalha num órgão federal no Rio Grande do Sul. Faz 2 anos que ele passou no concurso para trabalhar lá no Rio Grande do Sul, neste órgão federal. Ele morava em São Paulo, perto da família. Ele tinha suporte familiar. Tudo corria bem para ele enquanto ele estava em São Paulo. Mas quando ele passou no concurso para o Rio Grande do Sul e passou a morar lá no Rio Grande do Sul, ele começou a sentir falta do suporte. Dificuldade de adaptação, porque o autista não é o ser mais adaptável do mundo, né? O autista é apegado à rotina, ele ritualiza a rotina, ele tem rigidez cognitiva, ele não gosta de ter a sua rotina quebrada, de ter coisas novas, de ter que pegar um caminho novo, de ser surpreendido com uma nova demanda de última hora com a qual ele não estava contando. Imagina mudar de estado. Ah, mas foi ele que quis prestar o concurso? Tudo bem, ele quis, mas ele não sabia que ia ter consequências de saúde. Talvez, se ele soubesse, ele nem tinha prestado o concurso para esse lugar. E aí, ele começa a se deprimir, ele começa a ter ideações, aquelas ideações impertinentes que eu não gosto de falar quais são, porque senão a gente pode levar um strike aqui do algoritmo do YouTube. E com um transtorno generalizado de ansiedade, ele começa a se afastar do trabalho. Mete o atestado, é 30 dias, 60 dias, 120 dias. Ele começa a se debilitar, pode entrar em depressão profunda, pode ter burnout autístico. Aí esse cara tem uma demanda de saúde. E já que ele trabalha num órgão federal, e este mesmo órgão federal existe lá de onde ele veio, lá em São Paulo, ele pode pedir uma remoção por motivo de saúde. Se ele conseguir demonstrar que a saúde dele impõe essa adaptação, e é uma adaptação razoável. A União não vai perder o empregado, ele só vai mover o empregado de um lugar para outro. É só trocar os códigos de vaga, vai para São Paulo, o outro vem para cá, que está resolvida a história. Coloca um substituto. A adaptação é razoável toda vez que ela não gera um ônus demasiado para a administração. O que é adaptação razoável? É aquela que não provoca um ônus desarrazoado. Por exemplo, se você tem servidores que são cadeirantes, você construir uma rampa de acessibilidade ali é uma adaptação razoável. Agora, construir um prédio novo só para acolher esse servidor não é razoável, mas fazer uma rampa para facilitar a vida dele é razoável. O ato de conceder a adaptação por motivo de saúde, se tiver presentes os requisitos que a lei impõe, ser deficiente, demonstrar a necessidade e ter a necessidade confirmada por junta médica, é vinculado. Ou seja, o administrador está vinculado à lei. Ele não pode agir de um modo diferente daquele que a lei prescreve. Então, neste caso, o direito à adaptação laboral por motivo de saúde é um direito potestativo. Potestativo é aquele direito que você pode exercê-lo desde que você cumpra os requisitos legais. E a administração tem que conceder. A administração não pode dizer não, porque não me convém, porque eu tenho pouco funcionário, porque isso vai me atrapalhar. Ela é obrigada a decidir por conceder a adaptação laboral. Ah, mas isso não é verdade não, doutor, porque eu pedi aqui, eu demonstrei, a perícia concordou e eles não fizeram. Não é porque a lei diz que uma coisa deve ser feita de uma maneira, que uma situação jurídica deve ter tal desfecho, que as pessoas não vão descumprir. O Código Penal diz lá no artigo 121, não pode matar. Matar tem a pena lá de não sei quantos a não sei quantos anos. Isso impede alguém de matar? Nem sempre, né? Todo dia tem alguém cometendo lá o ilícito do 121 do Código Penal. Ou seja, apesar do direito ser potestativo e de a administração ser obrigada a conceder a adaptação da forma como eu estou dizendo, isso não impede que administradores em vários lugares do país, em prefeituras, em órgãos federais, em órgãos estaduais, neguem a si mesmo o direito. Só que nesse caso, você precisa ir ao Poder Judiciário para fazer o controle de legalidade do ato administrativo e reverter essa situação e conseguir acessar a adaptação laboral
Não que você deseja, mas que você precisa. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um joinha e que compartilhe o vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.